Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do Mire Mulher. E hoje nós vamos falar sobre o quarto perfil de comportamento, sobre as mulheres conformes, as mulheres metodicamente conformes. Então você já sabe o que precisa fazer agora. Eu já estou aqui devidamente de azul, na cor predominante desse perfil. Quero que você pegue papel e caneta para anotar os insights. Essa aula vai ser muito mais objetiva, muito mais focada. E eu vou compartilhar a minha tela para que você não perca absolutamente nenhum slide, nenhum insight que eu preparei para você nessa aula, ok? Vamos lá. Nós sempre iniciamos trazendo o significado da palavra que está por trás do que ela, tudo que está por trás do que ela representa. Então, conformidade representa o ato ou o efeito de se conformar, de aceitar, de se colocar de acordo, concordando, correspondendo às expectativas, ou correspondendo a normas, a métodos, a procedimentos, a manuais. Então, vocês vão entender que as pessoas conformes, elas costumam seguir exatamente o script, tudo aquilo que foi bem delimitado. Elas se sentem muito mais confortáveis, muito mais à vontade, quando elas sabem quais são as regras, qual é o script que precisa ser seguido, o que é que elas precisam fazer. E aí, aqui vocês têm todos os 4 perfis, com as competências de cada um deles, aquilo que se destaca mais, aqui de forma bem focada, bem direcionada. Eu até indico que você possa dar o print dessa tela, tá? Para que você tenha aqui a visão geral das principais competências de cada um deles. E as mulheres conformes se destacam pela sua precisão, pela sua capacidade de análise, por serem metódicas, por terem um alto potencial de realizar pesquisas com minúcias, com foco e com alto padrão de qualidade. Bom, as mulheres conformes, elas buscam precisão. Então, elas são realmente exigentes, porque elas querem ser assertivas e elas buscam acertar da primeira vez. Mas se não for possível, elas executam ou planejam, até que elas alcancem a excelência, o extraordinário. Elas são muito exigentes e muitas vezes, trazendo para o contexto de relacionamento, essas mulheres preferem ficar sozinhas a ter alguém que não está à altura delas, à altura de tudo que elas buscam, do que elas têm para entregar, do que elas têm para vivenciar. É muito natural que, talvez até você tenha, eu tenho particularmente uma amiga, né, que sempre que conhece alguém interessante, ela traz uma desculpa e ela coloca um obstáculo, um empecilho para aquele relacionamento fluir. Ela até antecipa o futuro, dizendo, hoje poderia até ser que desse certo, mas lá na frente isso não iria funcionar. Por isso. E ela traz tudo de forma muito minuciosa, muito detalhada. É muito interessante que você observe se você tem esse perfil e se você tem sabotado na sua vida oportunidades interessantes de interação, de crescimento, de sinergia e de relacionamento. Dentro da escala do DISC, que é o teste que nós aplicamos para mensurar os percentuais de cada um dos 4 perfis, aqui eu trouxe um modelo, né, em que essa pessoa, essa cliente, que eu não estou citando os nomes, ela alcançou um percentual de 85% de conformidade, que é exatamente esse gráficozinho azul aqui que eu estou destacando, certo? Então, aqui nós podemos dizer que essa pessoa tem um alto padrão de conformidade nos comportamentos dela. E aí você vai entender que os conformes estão aqui dentro desse hemisfério. O hemisfério mais racional, o hemisfério esquerdo, né? Que é o lado racional, lógico, muito menos emocional e muito menos criativo. Trazendo aqui para o foco, nós vemos que as pessoas conformes, elas tendem a olhar para fora, então elas estão focadas nas outras pessoas, no que eles estão fazendo, né? Elas nem conseguem reconhecer
os pontos de melhoria facilmente, elas também têm uma certa dificuldade em compartilhar, assim como tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, eu estou trazendo aqui o quê? As debilidades do perfil conforme, porque é um perfil que está habituado, é da sua natureza, olhar para o externo, olhar para o outro, e tendem também a fazer muitas comparações. O que motiva as pessoas conformes? Aqui eu deixei todos os outros 3 tópicos para que vocês consigam fazer as comparações. Ao mesmo tempo que a mulher dominante, ela busca poder, ela quer alcançar resultados, as pessoas influentes querem ter mais amigos, querem se divertir, querem compartilhar as suas vidas, as suas rotinas. As pessoas estáveis buscam segurança, querem a lealdade, os amigos verdadeiros. E aí nós temos as mulheres conformes, que elas não estão focadas em pessoas, elas estão focadas nas regras, nas normas, nos procedimentos, ou seja, nas tarefas que precisam ser executadas com o máximo de excelência. Uma coisa muito importante, as dominantes e as influentes são pessoas mais aceleradas, já quem está dentro dos perfis estável e conforme tendem a ser mais regradas, são pessoas que pisam mais no freio, que são mais prudentes nas suas decisões, elas precisam de mais tempo para avançar, para dar o próximo passo. Como característica marcante, nós temos a organização e a disciplina. Então, essas mulheres que são mais passivas, elas podem ensinar com muita facilidade como você pode adquirir novos hábitos, como você pode planejar, se organizar melhor, ser mais produtiva e também a ter disciplina, ou seja, fazer aquilo que você se predispôs a fazer, iniciar e finalizar aquelas metas que você se colocou, efetivamente cumprir aquilo que prometeu. São pessoas que têm muita palavra, elas realmente não gostam de falhar. Elas são tão perfeccionistas que elas não aceitam não fazer aquilo que se predispuseram a fazer. Como é que as pessoas, as mulheres conformes, trabalham em equipe? Bom, elas precisam ser envolvidas no grupo. Vocês lembram que eu falei que elas não gostam muito de estar em grupo? Não são muito focadas em pessoas? Ou seja, elas tendem ao isolamento, têm uma forte tendência a ficarem sozinhas. Por quê? Porque elas têm a crença de que sozinhas elas funcionam melhor, elas produzem mais, elas vão gerar mais resultados, elas vão conseguir fazer as coisas com mais excelência, porque não vai ter o pitaco, não vai ter o dedo de ninguém. E elas também preferem atividades mais rotineiras. As mulheres conformes se sentem bem com a rotina. Se elas não tiverem a rotina, se elas não tiverem a garantia daquilo que precisa ser feito, o método, a clareza, os horários muito bem delimitados, um ambiente muito bem organizado, elas se perdem. Então, imagine-se trabalhando com alguém assim. Você vai lá e tira uma caneta e não bota no mesmo lugar, ela se chateia, porque para ela o 5S funciona, né? As metodologias que trabalham com organização, que ajudam as pessoas a se programarem melhor, a se desenvolverem melhor, realmente funcionam e elas são seguidas pelas pessoas conformes. Enquanto os outros 3 perfis possuem emoções muito particulares, cada um deles, as mulheres conformes tendem a não expor as suas emoções. Elas preferem, claro que elas têm emoções, elas não são psicopatas, mas elas têm uma insegurança muito natural, por medo da crítica, por medo de serem rejeitadas, por medo de serem julgadas. Então, elas preferem, elas se sentem mais confortáveis não sendo expressivas, não abrindo as suas intimidades, a sua privacidade. Exatamente por quê? Porque elas são prudentes, porque elas são reservadas, são perfis mais introvertidos. Assim como a mulher dominante também
se preserva um pouco mais, a conforme é da mesma forma. Ela não gosta muito de estar se mostrando de forma aleatória, né? Que características nós podemos destacar das mulheres conformes? Bom, eu destaquei aqui as principais, certo? Principais. Primeiro, metódica. Segundo, detalhistas, perfeccionistas, minuciosas. Tudo que elas fazem, elas procuram saber se estão seguindo à risca aquilo que foi pré-determinado, se elas não estão pulando etapas, se elas adquiriram todo o conhecimento daquilo. São pessoas que tendem a comprar um eletrodoméstico e ler o manual. Quem hoje lê manuais? As mulheres conformes. Elas também têm um forte senso crítico, além de um senso de dever muito grande. São pessoas que, se você disser que é para chegar às 8 da manhã, ela vai chegar às 8 da manhã ou antes, porque elas são pontuais, elas sabem o que precisa ser feito. Você não precisa estar cobrando o tempo todo uma mulher conforme. Por quê? Porque ela já tem essa autodisciplina, né? Vamos dizer assim. Além de serem muito exatas, lógicas, organizadas, precisas nas suas ações. Também são mulheres formais, elas não gostam de brincadeirinha, de invasões de privacidade, de intimidades, elas não abrem a vida delas facilmente, elas são mais formais. E isso precisa ser respeitado, precisa ser melhor compreendido, seja no ambiente familiar, no ambiente interpessoal ou profissional. Elas também são muito realistas, céticas, ou seja, elas precisam ver para crer. Você precisa fundamentar bem tudo que você fala para uma mulher conforme. Elas não acreditam se não houver ali os fatos bem à mostra, vamos dizer assim. São um pouco defensivas, discretas, retraídas e obedientes. Quando a gente está falando aqui sobre obediência, não quer dizer necessariamente que todas elas são submissas, não. É importante eu frisar esse ponto. Você vai encontrar mulheres com perfil de liderança em todos os quatro, tanto ela sendo dominante como influente, estável ou conforme. Porém, as líderes que conseguem se destacar mais e que a gente encontra com mais abundância são mulheres líderes com perfis dominantes, mas também é possível encontrar líderes num perfil conforme. E até eu trouxe um exemplo aqui, tá? Bom, o que as conformes precisam aprender em termos de lições? Eu separei aqui 5 pontos que eu considero os pontos mais críticos para as mulheres conformes conseguirem se adaptar, conseguirem se relacionar, conseguirem até se posicionar profissionalmente. Então, primeiro, você precisa entender que você é humana, errar é um direito seu. Então, seja menos exigente consigo mesma. 2, as pessoas são diferentes, a beleza da vida está nisso. Então, para que criticar tanto o outro? Para que dizer tanto, apontar tantos erros? Lembre-se, sempre que você está apontando, você também está dando ao outro o direito de reconhecer as suas falhas. Então, valorize a diversidade de pensamentos, de atitudes, né? Seja mais leve, menos rígida. 3, procure interagir mais. Você tem uma capacidade, um potencial incrível, mas acredite em mim, você chegará muito mais longe se você for acompanhada do que sozinha. Além de que interagir, as interações sociais vão fazer com que você ganhe, adquire uma coisa que é muito relevante no novo século, na nova economia, na economia 4.0, que é a flexibilidade cognitiva. As pessoas rígidas, além de adoecerem mais e terem mais ataques cardíacos, isso comprovado cientificamente, elas também são pessoas muito mais tristes, muito mais fechadas e muito mais inflexíveis. Então, quando você ganha flexibilidade cognitiva, você se abre para o novo, você consegue internalizar melhor as inovações, as mudanças do mundo, você consegue processar tudo muito melhor, com muito mais leveza. 4ª lição, planeje sim, mas starte as coisas. Saia da teoria. As pessoas conformes tendem a ser muito teóricas, elas acreditam que nunca estão prontas, e aí se cercam de milhões de livros, fazem milhões de cursos, buscam conhecimento de todas as formas,
e elas nunca acham que estão prontas. E aí postergam, procrastinam o momento de começar. Então, execute com os recursos que você já tem. Talvez o momento ideal nunca chegue. Quinta lição, você precisa olhar para os 3 outros perfis e olhe ao seu redor, olhe no seu ambiente, olhe nas suas relações, na sua rede de contatos. O que você mais pode aprender com cada um dos outros 3? Bom, aqui eu estou dando 3 sugestões. Primeiro, a ousadia da mulher dominante, aquela que vai para cima, sem medo, com muita coragem. 2, o otimismo das mulheres influentes, porque você tem uma forte tendência a ser pessimista, a olhar o pior da vida, o pior do outro, olhar os erros, e isso não é algo que te ajuda, que te impulsiona. 3, aprenda com os estáveis, com as pessoas estáveis, a ter empatia. Você, por ser muito lógica, por ser muito racional, você tem uma forte tendência a ser fria, a ser indiferente com o outro. Então, se desapegue da crítica, pare de julgar e aprenda, interaja com os outros perfis, porque assim você vai conseguir ir muito mais longe. Agora, as 10 maneiras mais eficazes para lidar com as mulheres conformes. Primeira delas, jamais proponha qualquer coisa que seja insegura, incerta ou proibida, porque as mulheres conformes, elas seguem 100% das normas. Você jamais vai encontrar uma mulher conforme procurando driblar, por exemplo, a Receita Federal, uma mulher viajando com excesso de peso na mala, uma mulher procurando fazer uma conversão proibida, uma mulher com excesso de velocidade, ela sendo conforme, exceto em situações extremas, ela jamais vai driblar ou ela vai querer romper com as normas pré-estabelecidas. 2, se você quiser se relacionar com uma mulher conforme, entenda que vai levar muito tempo até que ela se mostre, até que ela se abra para você. Talvez esse dia nunca chegue. Você vai olhar para ela e você vai sentir sempre que ela é uma incógnita. Por quê? Porque ela não demonstra facilmente as suas emoções. Lembre-se, isso faria com que ela ficasse fragilizada, ficasse exposta, e ela não gosta disso. Ela precisa da segurança, ela precisa dessa autoproteção. 3, as mulheres conformes se adaptam melhor em ambientes organizados. Então, se vocês são amigas, se você tem amizade com pessoas conformes, maravilha, isso é incrível. Agora, saiba que se a sua casa estiver uma bagunça e ela for te visitar, ela vai reparar sim, ela vai saber cada xícara suja, ela vai saber cada almofada torta, ela tem uma minúcia, uma capacidade de enxergar e de perceber aquilo que passaria perfeitamente desapercebido por você, mas por ela não. 4º ponto, seja bastante detalhista, fundamente as histórias que você está compartilhando com a pessoa conforme. Ela precisa disso, ela precisa saber que aquilo não é fake news. Você precisa citar a fonte, você precisa citar o autor, você precisa saber onde aconteceu, precisa dizer onde aconteceu. Então, seja minucioso quando você estiver buscando a confiabilidade dessa mulher conforme. 5º ponto, ofereça garantias para ela. Prove por A mais B que você é confiável. Sim, ela ainda vai duvidar de você. Se você conheceu alguém com essas características, com esse grau de criticidade, com um alto grau de exigência, saiba que a interação de vocês é plenamente possível, mas a tendência é que ela duvide de você muitas vezes até que ela consiga se sentir à vontade, até que ela consiga se permitir ser ela mesma. Vai levar um tempo. 6º, ela não se compadece facilmente, então evite ficar rancorosa caso ela não demonstre muito interesse nos seus problemas. Eu não sei se eu falei aqui na aula de ontem, mas as mulheres estáveis são as mulheres mais amigáveis, mais empáticas, mais ideais para escutar os outros. Né? Então, se você precisa de conselhos, de um direcionamento na sua vida, e você não está se identificando aqui com o perfil conforme,
busque pessoas estáveis. Busque pessoas estáveis, tenha elas por perto, porque as mulheres conformes, elas não são o perfil ideal para escutar você atentamente, com estado de presença e para se compadecer, para demonstrar empatia. Vou até citar aqui uma experiência que eu tive, né, que eu tive com um cliente. Essa pessoa chegou para a chefe dela, que era conforme, e falou que o pai dela havia falecido. E isso foi motivo de um rancor que durou muitos anos, até que ela teve a oportunidade de presenciar, de vivenciar a devolutiva por meio do DISC, né? Então, o que aconteceu? Quando ela falou que havia faltado e que precisaria faltar por 3 dias, porque o pai havia falecido, no 4º dia que ela foi ao trabalho, que ela chegou na empresa, não houve nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de pergunta, se ela estava bem, se a família estava precisando de alguma coisa, não houve a doação emocional em nenhum momento. Ela perguntou se a reunião estaria mantida e se ela poderia fazer a abertura da conferência e tudo mais. Então, ela ficou bastante chocada com a falta de conexão emocional. E aí eu expliquei como é que as pessoas conformes funcionam. E quando elas estão liderando, elas ainda são muito mais exigentes. Elas seguem muito mais o script, os procedimentos, né, as normativas, do que se elas não estivessem liderando. Por quê? Porque quando elas estão liderando, elas estão como se fosse num palanque, num palco. Elas estão sendo vistas. Então, aí é que elas se tornam mais exigentes ainda, porque elas não podem errar. Porque esse erro seria apontado e seria percebido por muito mais pessoas. Então, não é algo muito simples, né? 7º ponto. Por serem disciplinadas, elas têm muito potencial de acabativa. Só que elas necessitam de um certo tempo para fazer o que precisa ser feito. Então, como eu coloquei lá naquele diagrama, as estáveis e conformes são mais lentas, as dominantes e influentes são mais rápidas, são mais aceleradas. Então, lembre-se sempre, elas são muito perfeccionistas? São, mas elas não conseguem fazer as coisas da noite para o dia. Elas necessitam de um timing próprio. E isso precisa ser entendido, precisa ser internalizado pela empresa, pelos superiores dessa mulher. 8º ponto. Melhor do que criticar o jeito de ser da mulher conforme é você compreender e aprender com esse jeito, com esse estilo. 9º. Se você tiver uma líder conforme, saiba que ela usará sempre a sua racionalidade, o seu lado lógico, priorizando os regulamentos e se embasando em fatos. Então, ela não vai te dar abertura para desculpinha, para mimimi, nem para suposições, nem para talvez. Ela quer as coisas concretas, ela quer entender os fatos. Então, aprenda a se comunicar com uma pessoa conforme. Se você tem uma superior, uma líder com esse perfil, entenda que talvez as dificuldades de relacionamento cessem quando você começar a aprender a falar a linguagem dessa pessoa. E 10º ponto, se você precisa na sua vida incorporar a disciplina e a organização, então se aproxime de alguém com um perfil conforme. Concentre-se naquilo que ela já alcançou, naquilo que ela demonstra que consegue fazer e aprenda com ela. E em seguida, repita esse processo. Lembram o que eu falei? Nós somos um grande quebra-cabeças. Os 4 perfis precisam uns dos outros. Não é porque a mulher conforme tem uma qualidade maior, tudo que faz muito bem, tudo que entrega é sempre além do que é o esperado, que ela é melhor do que os outros 3. Não. O que adianta eu ser muito eficiente e não ser eficaz? Eu entregar as coisas perfeitas, mas fora do prazo. Então, assim, a gente precisa uns dos outros. As mulheres precisam se ajudar, ser mais colaborativas, entender que o crescimento ele vem muito mais rápido e ele vem com uma força muito maior quando a gente se percebe, quando a gente tem autoconhecimento e quando a gente se ajuda. Bom, eu vou colocar aqui uma música que eu separei, que representa muito bem a mulher conforme. Se um dia eu pudesse ver
meus pensados inteiro, e pudesse parar de chover nos primeiros erros. Então, o que acontece? A mulher conforme, perdão, vou parar aqui de compartilhar a tela, voltar aqui para o slide que eu estava. A mulher conforme, ela não suporta errar. Ela não suporta errar. Ela busca acertar de primeira vez. Por isso que, se ela pudesse olhar para trás e fizesse parar de chover os erros, seria perfeito, porque ela veria que não há nada para ser criticado, não há nada para ser julgado. Por fim, que livros representam a mulher conforme? Primeiro, o que ela preferiria? O que chamaria a atenção dela? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tudo aquilo que envolve novas metodologias, novas formas de fazer, novas formas de agir, de executar, de alcançar a excelência, destaca, salta aos olhos dessa mulher. Mas eu quero indicar aqui um outro livro, que é uma necessidade de que mulheres com esse perfil leiam: A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Então, esse livro faz com que você veja que você é vulnerável, como todos nós, e que mostrar e aceitar a sua própria vulnerabilidade não vai causar vergonha. Ouse ser quem você é, ouse acolher esse seu outro lado. E uma frase para você ficar e refletir: feito é melhor do que perfeito. Então, execute, acredite em você e avance, brilhe, seja mais. Nos vemos na aula de amanhã. Um forte abraço e até lá!